Olá, eu sou Paloca e eu estou aqui para vos falar de Showa, a History of Japan. Estou aqui para vos falar destes 4 livros que li no princípio de outubro, livros que me deixavam mesmo muito curiosa, mas antes disso vou-vos mostrar aqui uma coisinha que ainda não vos mostrei. Tenho aqui uma Solar Maiko, que não sei se vocês conseguem ver, ela com a luz, portanto é solar, né? É solar, com a luz ela abana a sua cabecita. Eu trouxe esta Solar Maiko de Kyoto, porque há o gatinho, nós já conhecemos todos o gatinho que faz assim, né? Mas achei muita graça aqui é esta Maiko, a Maiko é aprendiz de geisha. E achei muita graça dela estar aqui a abanar a cabecita, e então acabei por trazer uma Solar Maiko de Kyoto, e ainda não vos tinha mostrado aqui esta preciosidade, esta coisa mais engraçadita, que tenho aqui na minha estante. Vou deixá-la aqui ao lado aqui também do copinho de sake, que provei sake no Japão, não é que tenha ficado propriamente fã, mas trouxe aqui também o copinho de sake, que vou deixar também aqui ao lado aqui da minha Solar Maiko, que continua a abanar a sua cabecita. Enquanto tiver luz ela vai continuar a abanar a sua cabecita, provavelmente no fim do vídeo se calhar já não vai abanar muito a cabecita. Isto é uma parte, sim, é uma parte para vos falar mais um bocadinho do Japão e pode introduzir muito bem aqui estes livros do Showa. Então eu comprei estes livros porque vim do Japão ainda completamente fascinada pela cultura e pela história japonesa, e vi que tinha saído em Portugal o primeiro volume de uma graphic novel de um escritor japonês, Shigeru Mizuki, que se chamava Showa. E estava mesmo muito curiosa com esta história. Entretanto, vi que tinha saído o primeiro volume, se não me engano, em junho deste ano. Não sei quando é que vão sair os próximos volumes. Em inglês, claro, eles já estavam disponíveis. Entretanto, eu também não gosto da tradução e não sei se a versão portuguesa é tradução do inglês ou se é a tradução direta do japonês. Também não me interessava, são 4 volumes. E eu não queria estar à espera que saíssem os outros 3, então resolvi comprar em inglês. Vocês já sabem que eu adoro ler em inglês, leio muitos mais livros em inglês do que leio em português. Shame on me, sim, sou portuguesa, sim, leio mais em inglês do que em português, mas a maior parte dos livros que me interessam existem em inglês ou estão traduzidos para inglês, então acabei por comprar os livros em inglês. Comprei logo os 4, primeiro comprei o primeiro, depois tinha um vale, depois comprei os outros acho que até comprei com 30%, eu contei-vos isto quando gravei o vídeo do book haul, portanto falei sobre isto tudo, mas entretanto voltar aqui a repetir um bocadinho para as pessoas que não viram esse vídeo do book haul. Portanto, eu comprei estes 4 livrinhos do Showa, estava mesmo muito curiosa com esta história, porque visitei em Takayama o museu do Showa. É um museu pequenino, mas tem muitos objetos da altura do Showa, e esta altura do Showa é mais ou menos quase todo o século XX, não é todo o século XX, agora vou-vos mostrar, cada livro está dividido por um período específico. E este museu do Showa retrata aqui um bocadinho como foi esta época, este século XX no Japão, porque o período não abrange todo o século XX, mas abrange uma grande parte do século XX, e gostei muito de visitar aquele museu, e depois quando vi que existiam estes livros fiquei logo fascinada por isto, achei que isto ia ser uma delícia e foi. Foram 4 livrinhos de 5 estrelas, adorei fazer estas leituras. O mais complicado disto tudo foi mesmo pegar no livro. Portanto, temos aqui Showa, a History of Japan. Este é o primeiro volume de 26 a 39, portanto o período do Showa começa em 1926, e este período do Showa, o que é que descreve? Este período do Showa descreve o reinado do imperador Hirohito. Eu não vejo nada sem óculos, como vocês já sabem, mas isto os óculos fazem muito reflexo com a luz e por isso não tenho. Mas pronto, temos aqui o reinado do imperador Hirohito, e o reinado desse imperador, muito conhecido no Japão, muito famoso e que reinou durante muitos anos, começou em 1926, e é por aí que começa este período do Showa. Então eu fiquei mesmo maravilhada com o museu, fiquei mesmo com muita vontade de ler esta história do Japão, coisa que antes de ir ao Japão não me fascinava nada e agora me fascina imenso. Pronto, nós mudamos muito e eu mudei enquanto pessoa e enquanto leitora, e por isso resolvi ler estes livros. E temos aqui este primeiro, portanto, o livro não começa exatamente... entretanto, tive a primeira dificuldade que tive foi como é que eu leio isto. Pronto, já vos expliquei no outro dia também que isto na última página diz que o livro está apresentado na forma tradicional japonesa e que é para ser lido da direita para a esquerda. E, portanto, to begin reading, please flip the book over and start at the other end. Portanto, começar na outra parte. Portanto, os livros leem-se assim, a preto e branco.
é gigantesco, sim, é gigantesco. No final tem imensas notas, portanto eu passei o tempo todo a ler as notas. Tinha um marcador sempre aqui nas notas para saber onde é que estavam as notas e tive alguma dificuldade em interiorizar aqui como se lê um mangá, tive alguma dificuldade porque é da direita para a esquerda e os quadrados também é da direita para a esquerda, portanto é tudo ao contrário daquilo que nós costumamos fazer isto. A minha cabeça teve que processar. É verdade que ao fim de algumas páginas eu já tinha processado e quando terminei os 4 livros já tinha processado tudo. Mas pronto, ao princípio foi um bocadinho estranho, mas primeiro estranha-se, depois entranha-se, mas lá me consegui orientar aqui com o Showa. Então, como vos estava a dizer, a história do Japão, portanto, este período do Hirohito começa em 1926, mas a história começa um bocadinho antes, eu acho que em 1923, se não me engano, porque há por aqui um grande terremoto, em 1923, aí vai o belo do F, qualquer coisa de um caça. Isto é um espetáculo, ou é a grua aqui do lado, ou é um caça, ou são pessoas a falar. Isto é um bocado difícil sem haver barulhos. Mas pronto, voltando à conversa, vou ver se não me perco. Portanto, isto começa com um grande terremoto em 1923, nessa altura ainda não era o Hirohito que era o imperador. Entretanto, o Hirohito, e pronto, isto foi um período um bocado complicado no Japão, também por causa do terremoto, as coisas não andavam muito bem economicamente. Entretanto, Hirohito toma posse no final já de 1926, mas para eles 1926 é o primeiro ano do Showa, apesar de ter sido acho que uma semana, acho que foi a seguir ao Natal que ele se tornou imperador, mas para eles esse 1926 era o primeiro ano do Showa, depois 1927 já seria o segundo ano do Showa e por aí adiante, apesar de 1926 ter sido um reinado do Showa muito curtinho. Mas isso não interessa nada, para eles não interessa nada e ele próprio explica essa parte. Então, temos aqui este período do Japão, que vai desde 1926 até 1939. 1939 tem a sua justificação, portanto temos aqui este Japão até ao início da Segunda Guerra Mundial. Início esse não no Japão, mas início na Europa. Mas sim, temos aqui essa parte importante, temos tudo aquilo que se passa no Japão e também o que se passa cá fora. Por exemplo, abri mesmo aqui, onde aparece aqui referências ao nazismo e a Hitler, portanto tudo aquilo que se vai passando, a identificação também, olha vejam aqui o senhor Hitler, a identificação também dos japoneses com os alemães e com os italianos. Foi uma leitura muito interessante mesmo, gostei mesmo muito de começar a conhecer um bocadinho mais deste período japonês e de tudo aquilo que aconteceu nestas primeiras 2 décadas deste período do Showa, portanto um período que começou em 1926 com a ascensão ao poder como imperador de Hirohito, e sim, gostei muito deste primeiro volume. E depois, claro que acabei este e tive que pegar no outro, eu não sei, demorei pouco tempo a ler cada volume, 2, 3 dias cada volume talvez, porque isto lê-se bem, a grande, tem imensas referências, as notas são, sei lá, uma data de páginas de notas, há muitas referências, sim, de personalidades. As notas começam na página 521 e terminam na página, preciso que eu agora conseguisse ver, em página 533, portanto são imensas notas. Este primeiro volume tem mesmo imensas notas, porque é uma introdução, é a vida do Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki era, eu não sei se aqui põe, onde é que ele nasceu em 1922, portanto ele era muito pequenino quando começou este reinado do Showa, mas toda a vida dele, pelo menos estes anos do Showa, ele passou estes anos do Showa todos, pela vida passaram estes anos todos do Showa. Estou um bocado baralhada aqui a construir frases, as coisas não me estão a sair como eu quero, às vezes não me sai como eu quero. Mas todo este reinado do Showa foi durante a vida também do Shigeru Mizuki, portanto ele nasceu em 1922 e depois morreu em 2015, portanto ele viveu todo este período do Showa, todo. Era muito novo na altura, entretanto ele fala dele, fala da família e depois vai falando também dos estudos, portanto temos sempre aqui uma história muito autobiográfica do próprio autor, mas também sempre com este pano de fundo do Showa, deste Hirohito, deste imperador, daquilo que acontecia no Japão. Portanto, temos aqui sempre 2 histórias, a história autobiográfica do próprio autor e temos sempre aqui a história de fundo, a história japonesa. Portanto, acabei de ler este volume e comecei a ler o quê? Comecei a ler Showa, History of Japan, de 39 a 44. Na altura, quando comecei a ler, não percebi muito bem, portanto a guerra começou em 1939, sim, mas porquê 1944? Depois fui percebendo, vou-vos mostrar também aqui a capa, fui percebendo com a leitura do livro porque é que isto terminava em 1944 e não terminava em 1945. Portanto, a mesma coisa, um livrinho que se lê ao contrário.
também gigantesco, também com imensas notas. Este acho que já não tem tantas notas, já tem menos informação, mas mesmo assim ainda tem muitas notas. Mas temos aqui o período da Segunda Guerra Mundial, portanto temos o Japão, temos o início da Segunda Guerra Mundial na Europa, depois temos o ataque a Pearl Harbor, a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial, e temos aqui as batalhas do Pacífico, e temos aqui essa parte toda horrorosa, e temos aqui um acontecimento muito importante na vida de Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki perdeu o braço, um dos braços, o braço esquerdo, se não me engano, porque ele depois continuou a desenhar e tudo, eu acho que foi o braço esquerdo, numa batalha do Pacífico. Portanto, ele também foi para a guerra, também foi para esta Segunda Guerra Mundial, também foi para aquelas batalhas horríveis do Pacífico, e numa explosão ficou sem o braço. E então temos aqui toda esta parte da Segunda Guerra Mundial, esta parte que eu não sou propriamente muito amiga, muito fã, mas sim gostei de ler porque fazia parte e porque faz parte da história do Japão, e se quer saber mais da história do Japão tem que levar com as batalhas no Pacífico, claro, tem que levar com elas, portanto. Mas depois pensava assim, mas porquê é que isto não acaba em 1945? E porquê é que não acaba em 1945? Porque até 1944, também temos esta parte do Japão colonizador, o Japão que subjugava os outros povos, que invadiu a Manchúria, que invadiu a Coreia, temos aqui este Japão que tomava conta daquela parte asiática toda, e até 1944 o Japão estava no auge. Portanto, o Japão estava a conquistar terrenos, estava a colonizar povos, como Hitler fazia na Europa, que conquistava tudo por onde passava, a mesma coisa acontecia ao Japão. O Japão até 1944 era o dono daquela zona toda, daquela parte toda asiática, eram eles que mandavam, eram eles os importantes, os outros eram os escravos, eram os criados, eram as escravas sexuais, portanto eles tomavam conta daquilo tudo e queriam cada vez mais conquistar terrenos e cada vez mais serem aquele povo que domina, os inteligentes, os asiáticos inteligentes que subjugavam os outros asiáticos que eram menos inteligentes do que eles. Portanto era isto que acontecia, e isto aconteceu até 1944. E depois de 1944, que é o próximo volume, de 1944 a 1953 temos um Japão completamente diferente. Temos um Japão que começa a perder territórios, um Japão que começa a perder batalhas, um Japão que já dá tudo por tudo e que tem imensos kamikazes e que dá tudo por tudo e que tenta matar americanos em todas as batalhas e kamikazes contra os barcos que estavam no Pacífico, portanto uma coisa horrível, uma chacina horrível. E depois os americanos tomam uma decisão, e é aqui que entra a grande decisão das bombas atómicas. Portanto, nós temos aqui, a partir daqui, ainda temos o final da Segunda Guerra Mundial, mas temos um final da Segunda Guerra Mundial em que o Japão já não está no auge como estava até 1944, começa a perder poder, começa a perder batalhas, começa a perder homens que se sacrificavam pelo imperador e pela pátria, mas começa a não ser suficiente, portanto vão tendo muitas perdas, muitas mortes, muitos feridos. E depois o Japão é completamente arrasado, portanto, por bombas, mas depois pelas bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki, que acabam por pôr fim à Segunda Guerra Mundial, nesta parte do Pacífico, porque já não existia a Segunda Guerra Mundial na Europa. E então depois temos aqui um período de adaptação deste Japão que perdeu tudo, deste Japão que não sabe bem como é que vai recomeçar, como é que se vai reconstruir, e esse período acaba por durar até 1953. 1953 também coincide com a independência da Coreia, com a divisão das Coreias, portanto está aqui tudo muito relacionado, e temos aqui depois esta parte americana, porque depois os americanos ficaram a tomar conta do Japão, a controlar tudo no Japão, portanto a vida dos japoneses tornou-se uma vida muito complicada também a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Aproveito também para vos mostrar o livrinho, este também já tem menos referências, menos notas, já tem muito menos notas, mas pronto, ainda tem assim bastantes notas, mas portanto aqui aconteceram grandes mudanças no Japão, e especialmente durante este período aconteceram grandes mudanças no Japão. E então, por isso é que isto também está dividido desta forma, e por isso é que o outro livro não termina em 45 e termina em 44, e depois vamos ver aqui grandes mudanças. Mudanças essas que também se verificam no próprio autor. Shigeru Mizuki também tem aqui grandes mudanças na sua vida, portanto ele vai ter que repensar toda a sua vida, portanto ele ficou sem um braço, ele queria desenhar, será que vai conseguir desenhar, será que vai conseguir reconstruir também a sua vida depois daquilo que aconteceu no Pacífico. Portanto temos aqui mudanças no Japão, mudanças no próprio autor, temos aqui muitas incertezas, muitas coisas ainda indefinidas, um futuro um bocado indefinido ainda, sem se saber muito bem por onde é que as coisas
vão mudar, se vão mudar para melhor, se vão mudar para pior, será que conseguem ficar pior ou não? Portanto, temos aqui ainda muitas incertezas neste período. E finalmente temos o último volume, que vai de 53 a 89, portanto começa exatamente neste período-chave para o Japão, em que há eleições, em que o país começa a crescer economicamente e começa a mudar. Os americanos começam a ser aliados dos japoneses e ajudam os japoneses também a crescer, a ter este crescimento já de uma forma completamente diferente da fase de colonizadores e da fase anterior. Portanto, começa a haver aqui um crescimento económico no Japão, começa a haver grandes mudanças e depois este período do Showa termina com a morte de Hirohito em 1989. Portanto, este volume acaba por ser mais condensado, acaba por não ter se calhar tanta informação, ou ser tido muito mais rápido. Já nada é tão explicado, já parece que já nada é tão importante, porque aqui já temos um Japão próspero, já temos um Japão completamente diferente daquele Japão do princípio do Showa, daquele Japão que tinha problemas económicos, que tinha muitas dificuldades, que andava a tentar conquistar tudo, que depois entrou numa guerra mundial, que depois foi arrasado nessa guerra, que depois teve ali um período de grandes incertezas. Aqui temos um Japão aliado aos Estados Unidos, um Japão de grande prosperidade, de grande crescimento, que tem uma grande evolução neste período do Hirohito e que acaba por ver a luz e acaba por ver o seu caminho. E então acaba por ser um volume que é do mesmo tamanho dos outros volumes, mas tem muitos mais anos, abrange muitos mais anos, mas as coisas já não são descritas com tanta profundidade. Também vemos o crescimento de Shigeru Mizuki enquanto artista gráfico e os livros que publicou, as histórias, e depois no fim temos esta parte fantástica a cores, porque o livro é todo a preto e branco, e temos esta parte fantástica a cores. Não vos vou mostrar os desenhos todos, mas temos esta parte que é simplesmente deliciosa, onde nós vemos tudo aquilo que aconteceu, estas desgraças que aconteceram, portanto em 1937, portanto o ano 12 do Showa. Temos por aqui muitas coisas interessantes, a parte aqui também do nazismo, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Temos aqui o Shigeru Mizuki também a recriar, ele próprio a pintar. Temos aqui coisas muito interessantes. Não sei se temos aqui alguma imagem da bomba atómica. Agora assim de repente, isto é o ataque a Pearl Harbor. Ataque a Pearl Harbor. Eu que sou aquela pessoa que nunca viu o filme do Pearl Harbor. É assim uma à parte, mas porque eu não gosto nada desta parte, sinceramente. Temos aqui os bombardeamentos, temos as batalhas do Pacífico, horríveis batalhas do Pacífico, a destruição, não é? As mortes nas batalhas do Pacífico. E depois temos aqui o bombardeamento de Tóquio e provavelmente temos aqui a Picadon, acho que é Picadon, que é a parte da bomba atómica. Picadon, cá está a Picadon. Pica, já não sei, acho que Pica significa flash e Dawn blast, portanto a parte do flash, né, da cor da explosão e depois a própria explosão em si, quando aquilo destrui tudo. Picadon. E depois temos aqui estes já o Japão diferente, já aqui um Japão diferente em 1954, já um Japão diferente, completamente diferente, já aliado dos Estados Unidos, já com outro nível económico. Temos por aqui os Jogos Olímpicos de Tóquio. Em 1964, os Jogos Olímpicos de Tóquio. Portanto, temos aqui muitas imagens. Temos aqui The Post-War Economic Miracle. Portanto, e porque é que os japoneses não são felizes? Os japoneses têm uma mentalidade muito estranha, que nós temos muita dificuldade em perceber. Porque eles têm tudo e mesmo assim não são felizes. E mesmo assim não são felizes e são muito competitivos. Eles próprios são muito competitivos com eles próprios, não com outros, mas com eles. Eles querem ser sempre os melhores e depois acabam por se suicidar, acabam por desaparecer. Portanto, eles têm uma mentalidade muito diferente da nossa. Já na Segunda Guerra Mundial a mentalidade era muito diferente. Portanto, era matarem os outros, mas matarem-se também a eles, suicidarem-se pela pátria, pelo imperador, pelo país. Portanto, e depois esta mentalidade, eles tiveram este crescimento, eles têm tudo e mais alguma coisa. Têm organização, têm respeito, têm silêncio, têm tanta coisa que nós invejamos e depois não são felizes na mesma. Mas foi muito interessante conhecer tudo aquilo que aconteceu no Japão neste período de 1926 a 1989, este período do Showa, este período do reinado de Hirohito, estar aqui nesta parte imersiva, não é? Esta experiência imersiva da cultura japonesa, da história japonesa, da própria vida do autor, de Shigeru Mizuki, depois como ele se transformou num grande artista de novelas gráficas e de bandas desenhadas,
E é espetacular ficar a conhecer isto desta forma, com esta arte, com estes desenhos, com esta informação, imensas notas, imensa informação, e foi uma experiência deliciosa. Vou ver se consigo pegar em tudo sem fazer asneiras. Agora vai tudo ao contrário, as datas vão ao contrário, começamos de 1926 para 1989, portanto começamos de baixo para cima. Foi delicioso fazer estas leituras, e eu queria falar destas leituras separadas das leituras do mês de outubro, porque depois o vídeo ia ficar muito extenso, porque depois não ia conseguir falar de tudo, e por isso resolvi gravar este vídeo antes. Quando falar das leituras do mês de outubro já irei falar muito pouco destas 4 leituras, as primeiras leituras do mês de outubro, leituras que me fascinaram, leituras de 5 estrelas, leituras maravilhosas, adorei. Espero que em Portugal lancem os 4 volumes do Showa e que não demorem muito a lançar estes 4 volumes, porque para quem gosta de novelas gráficas, para quem gosta de história, de novelas gráficas, graphic novels de não ficção, que contêm factos importantes, neste caso importantes da história do Japão, é muito interessante fazer esta leitura, sim. Acredito que nem toda a gente tenha vontade de ler isto em inglês, ou queira ler isto em inglês, ou consiga ler isto em inglês, portanto espero mesmo que lancem os 4 volumes em Portugal e que não demorem muito a lançar estes 4 volumes, porque também é chato ler um volume e depois ficar à espera que saiam os outros e depois nunca mais saem, e depois quando saem já não me lembro de nada. Eu, como li tudo de seguida, foi uma experiência excelente, excelente, que recomendo muito para quem tem interesse. Recomendo muito ler estes livros, seja em inglês ou seja em português, quando estiverem os 4 publicados, e espero que sim, que não demore muito. Já me repeti várias vezes, mas espero mesmo que não demore muito a publicarem estes 4 volumes. E foi uma leitura, eu digo leitura porque para mim isto é uma única leitura. Portanto, era impossível se calhar colocarem tudo num só volume, não é? Porque era impossível pegar num livro destes, mas cada livro tem 500 e tal páginas, ou 400 e tal, 500 e tal páginas, portanto são livros gigantescos, vocês podem ver, não é? São livros gigantescos, pesam imenso, os 4 estão juntos, pesam imenso, mas foi espetacular fazer esta leitura, foi espetacular estar aqui neste Japão, ficar a conhecer este Japão do século XX, que apanhou aqui este grande período do século XX, ou quase todo o século XX, ficar a conhecer melhor o reinado de Hirohito, como o Hirohito foi obrigado a render-se na Segunda Guerra Mundial, tudo, foi tudo espetacular, foi simplesmente foram as melhores leituras do mês de outubro. Já não me lembro se há mais leituras de 5 estrelas, mas estas bateram aos pontos quaisquer leituras do mês de outubro, porque são excelentes, 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 e tinha mesmo que vir falar delas em separado, e adorei ler estes 4 livrinhos. E assim termino este vídeo, completamente entusiasmada de falar aqui do Showa. Não sei se aqui a minha amiguinha já parou de abanar a cabeça, pronto, já parou de abanar a cabeça, aqui a minha Solar Michael já acabou de abanar a cabeça, mas estas referências do Japão, tudo aquilo que eu trouxe do Japão, todas as minhas experiências do Japão, juntei também aqui a estas leituras deste Japão do século XX, depois de ter visitado o Museu do Showa em Takayama. Portanto, foram tudo experiências espetaculares, e continuo ainda muito entusiasmada cada vez que penso no Japão, e cada vez que falo do Japão continuo muito entusiasmada, porque realmente foi uma viagem de sonho, e estas leituras foram leituras que complementaram muito bem tudo aquilo também que eu vivi no Japão. Portanto, continuo com este grande entusiasmo. Digam-me nos comentários se já conheciam esta graphic novel do Showa, se não conheciam, se têm interesse em ler, se não têm, digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!